início à nossa escola dominical e hoje nós vamos estudar panoramicamente, uma visão panorâmica da carta de Paulo aos Romanos. Então, vamos tratar deste assunto tão solene, tão sublime, e a minha expectativa e oração é que Deus, pela sua graça, nos edifique, nos console, nos consolide na fé, através do exame, da análise panorâmica, embora, desta epístola de Paulo aos Romanos. Então, abra sua Bíblia, por favor, e vamos ler, por gentileza, de forma introdutória, o capítulo 1. Versos de 1 a 4. Romanos 1, de 1 a 4. Vocês podem ler comigo, por favor? Vamos juntos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A carta de Paulo aos Romanos é considerada o maior tratado teológico já escrito na história da humanidade. A carta de Paulo aos Romanos é uma espécie de exposição e defesa do Evangelho. A carta de Paulo aos Romanos é um manifesto cristão. Certamente é o maior livro jamais escrito em toda a história da humanidade. Alguém já comparou Romanos como a cordilheira do Himalaia de toda a revelação bíblica, onde Paulo chega às culminâncias, aos pontos mais elevados. E quando você olha para a história da igreja, você chega a uma conclusão: esta carta foi usada por Deus nos momentos mais decisivos da história da humanidade, sendo um instrumento na conversão de homens pontuais que influenciaram a história. Se não, vejamos. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês se lembram quem foi o maior expoente dos pais da igreja? Dos pais da igreja, quem vocês entendem que mais se destacou? Período da patrística, da patrologia. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona. A conversão de Agostinho de Hipona se deu com a leitura de um texto de Romanos, capítulo 13. Ele era um homem culto, porém devasso. Embora sua mãe fosse cristã, e já orasse por ele há 30 anos. E um dia, uma criança entrega para ele uma porção da carta aos Romanos e diz: toma e lê. Quando ele pega aquele texto de Romanos 13, o coração dele é aberto, a vida dele é transformada, e Agostinho se transforma no grande expoente da igreja, no 4º e 5º século, fonte na qual foi beber os reformadores. Alguém já disse que teologia é Paulo, interpretado por Agostinho, sistematizado por Calvino. Este homem, Agostinho, ele teve uma decisiva influência na história da igreja dos primeiros séculos do cristianismo. Foi transformado por Deus pela leitura de Romanos. O segundo expoente que é tão importante para a história da igreja é o monge agostiniano Martinho Lutero. E vocês se lembram de como ele ficava angustiado com respeito aos seus pecados.
Lutero chegou a subir a escadaria da igreja de joelhos, com o propósito de expiar os seus pecados. Ele se autoflagelava por causa dos seus pecados. Ele confessava praticamente todo dia, a prática romana de confissão auricular, e chegou a ponto do seu confessor ficar irritado com ele, dizendo o seguinte: ô Lutero, diga que você cometeu um pecado de verdade, vem aqui, porque eu não aguento mais escutar suas lorotas. Até o dia que ele encontrou Romanos 1, 16 e 17. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. E nele se manifesta a justiça de Deus, porque o justo viverá pela fé. Esta verdade liberta a vida de Lutero, os olhos dele se abrem, e então foi este homem que vai dar início à reforma protestante do século XVI, fixando nas portas da igreja de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, as 95 teses contra as indulgências, deflagrando o grande movimento da reforma no século XVI. Um terceiro homem que teve uma influência decisiva na sua vida e para a história do cristianismo, através da carta de Romanos, foi John Wesley. Porque ele tem uma experiência genuína de conversão, quando ele escuta a leitura do comentário de Lutero sobre Romanos. E aquilo impacta a vida dele, e John Wesley vai se transformar no grande avivalista do século XVIII. Portanto, esta carta é um grande manual de teologia que tem exercido influência na história da igreja. Pergunta: quem é o autor desta carta? O próprio versículo 1, Paulo se apresenta assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ele se apresenta como autor da epístola. E há evidências robustas, internas e externas, de que esta carta, de fato, foi escrita pelo apóstolo Paulo. Esta carta, ela tem uma influência tão interessante, que Francis Schaeffer disse que até bem pouco tempo, Romanos era estudada nas universidades da Europa, no curso de Direito. Não pelo seu aspecto da inspiração, não pelo seu aspecto religioso, espiritual, mas para ensinar os alunos de Direito a terem clareza no que concerne ao raciocínio, à lógica, à argumentação. Então, essa carta, ela teve uma influência não apenas interna para dentro da igreja, mas também externa na sociedade secular. Uma outra pergunta que é importante fazer: quando Paulo escreveu essa carta? Quando? E você vai chegar à seguinte conclusão. Pensem comigo aqui. Paulo fez quantas viagens missionárias relatadas na Bíblia? Quantas? 3. Embora tenha feito uma quarta, que não é chamada de quarta viagem missionária, mas ele fez. Depois da sua primeira prisão em Roma, entre a primeira prisão e a segunda prisão, ele saiu. Deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, foi a Nicópolis e muito provavelmente foi à Espanha. Então ele foi na primeira viagem missionária na região da Galácia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Na segunda viagem ele foi para Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia. Também na região da Caia, Atenas e Corinto. Na terceira viagem ele foi para Éfeso. Ele está saindo de Éfeso, indo para Jerusalém, para 3 meses, na região da Caia, quando então escreve essa carta. Eu só chamo a sua atenção que ele escreve Romanos, na sua ida para Jerusalém,
entre a sua saída de Éfeso e a sua chegada em Jerusalém. E é curioso que ele escreve essa carta, inclusive para preparar o terreno, tanto em Jerusalém, quanto no seu propósito de ir a Roma, para de Roma ser enviado à Espanha. Você pode dar uma olhadinha comigo em Atos 20? Atos 20, para a gente olhar isso. Ele está concluindo aí o problema que ele enfrentou em Éfeso, de onde ele sai. E olha aí o que ele vai dizer. Você pode ler o verso 1 a 3 comigo? Vamos juntos? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para onde? Para Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para Grécia. Quando você lê Acaia e Grécia, é a mesma coisa. Quando você está falando de Acaia, de Grécia, são duas cidades são mencionadas. Quais são essas cidades? Atenas e Corinto. Corinto era a capital dessa província da Acaia. Então, preste atenção. Olha a lógica dele. Ele sai da Ásia Menor, de Éfeso, passa pela Macedônia. Que cidades da Macedônia? Filipos, Tessalônica e Bereia. E chega aonde? Grécia. O que acontece? Onde ele se demorou quanto tempo? 3 meses. Então é muito provável que Paulo tenha escrito Romanos na Grécia durante esses 3 meses que precederam a sua viagem rumo a Jerusalém. Pergunto a vocês, por que ele está indo para Jerusalém? Você pode dar uma olhadinha comigo? Em Romanos 15, porque é nesse contexto aqui que ele vai escrever essa epístola. É nesse contexto. E entender esse contexto é importante para nós. Capítulo 15, verso 22, ele está nessa carta já descrevendo o plano dele de ir para Roma. Ele nunca tinha estado em Roma, ele queria estar em Roma, e ele aqui relata o seu plano, o seu desejo de fazer essa viagem. Verso 22 está escrito assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, visitar a igreja de Roma. Mas agora, nota de rodapé, verso 23. Eu gosto das notas de rodapé. Pense comigo uma coisa. Se Paulo tivesse visitado Roma, como ele desejava fazê-lo, ou desejou fazê-lo, que conclusão você chega? Me ajudem. Que conclusão você chega se o plano dele tivesse se cumprido? Ele queria ir para Roma, visitar Roma, e foi impedido várias vezes. O que teria acontecido? Nós, muito provavelmente, não teríamos a mais importante carta, ou o mais importante livro da Bíblia. Vocês estão percebendo a providência de Deus? Porque não justifica eu estar numa igreja e escrever uma carta para ela, né? Você escreve uma carta para alguém que está dentro da sua casa, só se o diálogo já morreu. Porque se o diálogo não morreu, você conversa tete a tete, não conversa? Olho no olho. Olha a providência de Deus, gente. Deus não permite que ele realize o seu desejo de ir quando ele queria ir, tantas vezes, para quê? Para que ele escreva uma carta a essa igreja. E essa carta perpetuou na história e tem sido uma bênção até hoje, para você e para mim, será até Jesus voltar. Então não reclame quando você achar que seus planos se frustraram. Deus está no controle. Deus está no controle. Mas vamos seguir a leitura. Verso 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões. Que regiões?
Que regiões que não tem mais campo de atividade? Nas regiões pelas quais ele já passou. Que regiões ele já passou? Província da Galácia, província da Macedônia, província da Acaia. O que ele faz? Qual o plano dele? Desejando há muito visitar-vos, pensa em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Nota de rodapé de novo. Paulo não quer ser pastor da igreja de Roma. Ele não tem interesse em se fixar em Roma. Por que não? Porque a igreja estava estabelecida. Ele quer ir para onde? Para a Espanha. E onde era a Espanha? O último reduto conhecido do Império Romano. Mas ele quer mais. Ele escreve essa carta para dizer à igreja de Roma o seguinte: olha, eu estou indo lá, passando por vocês, eu quero passar por vocês, passar um tempo com vocês, mas eu quero ser enviado por vocês para a Espanha. O que Paulo está ensinando aqui? Missionário não é freelancer. Missionário precisa estar vinculado a quê? A uma igreja local. A igreja envia, o missionário vai. Mas o suporte do missionário que vai é a igreja que envia. Agora notem mais. Versículo 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia, as duas províncias, onde ele fez o seu trabalho na segunda e na terceira viagem, aliás, na segunda viagem, levantaram a coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Ponto de novo. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque, vocês se lembram, Atos 18:2, que no governo do imperador Cláudio, houve uma fome no mundo, uma espécie de crise mundial, seca mundial. E para resolver a problemática de Roma, o imperador teve que tomar algumas medidas muito sérias, muito firmes. Dentre elas, expulsou de Roma todos os judeus. Esses judeus retornam para a sua região, mas retornam sem terras, sem casas, sem recursos financeiros. O que Paulo faz? Levanta uma oferta entre as igrejas da Macedônia. Que igrejas são essas? Filipos, Tessalônica, Bereia, e as igrejas da Acaia. Que igrejas são essas? Igreja de Corinto, porque não me consta que tenha ficado uma igreja em Atenas. Para fazer o quê? Para levar essas ofertas à igreja de Jerusalém. Com que propósito? Aí ele vai explicar por que ele fez isso. Versículo 27 é da teologia. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo levanta aqui a teologia da oferta. Se os gentios recebem benefícios dos judeus espirituais, benefícios espirituais, cabe aos gentios dar aos judeus ajuda material. E agora veja o verso 28. Tendo, pois, concluído isto e havendo lhes designado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Então, chama a sua atenção para esse ponto. Ele está escrevendo esta carta nesses 3 meses, na Grécia, antes de partir para Jerusalém, para levar esta ajuda aos pobres. Ele traça o plano da viagem. Ele traça o roteiro, o que ele quer fazer. E então ele escreve essa carta. Quem vai enviar essa carta? Capítulo 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos.
e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Essa irmã chamada Febe, que morava nessa região que ele está escrevendo, é que é a portadora desta carta à igreja de Roma. Pois bem, queridos, vamos entender outra coisa importante. Vá lá para o capítulo 1 de Romanos agora. Vamos dar uma olhadinha. A partir do verso 10 até o verso 13. Você pode ler de 10 a 13 comigo do capítulo 1? Vamos já? Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Então, mais uma vez, ele reforça essa ideia, que era seu desejo ir várias vezes, mas até então tinha sido impedido. E aí você vai entender por que ele foi impedido. A providência de Deus, em ele sendo impedido, ele escreve essa carta, que é uma carta tão abençoadora para a história da igreja. Pois bem, outra pergunta que eu preciso fazer é sobre a igreja de Roma agora. Ele está escrevendo para a igreja de Roma. Pergunta: quem fundou a igreja de Roma? Bom, o catolicismo romano ensina que Pedro foi o bispo mor da igreja de Roma do ano 42 ao ano 67. Paulo aqui está dizendo que não foi ele que fundou a igreja, porque ele não conhecia a igreja ainda. Se ele não conhecia a igreja, se ele nunca tinha estado em Roma, logo ele não podia ter sido fundador da igreja. Não dá para fundar uma igreja à distância. Então não foi Paulo. Mas será que nós conseguiríamos sustentar a tese romana de que foi Pedro o grande iniciador dessa obra e o grande sustentador dessa obra? Que evidências vocês têm de que, por exemplo, nem Pedro estaria lá nesse período como bispo da igreja de Roma, do ano 42 a 67, o ano do seu martírio? Que evidências vocês têm? E eu gostaria de lhes dar algumas. Primeiro, se vocês notaram bem o que ele disse no capítulo 1, dos versos 10 a 13, para que ele está querendo passar por Roma? Para repartir com eles dons, para confirmá-los, ensiná-los. Ora, seria no mínimo uma falta de ética de Paulo com Pedro. Pedro estando lá como líder da igreja, tem que se passar por lá para dar uma ajudada naqueles irmãos. No mínimo, já seria uma falta de respeito ao colega. Segunda razão, porque você sabe que não foi Pedro, e nem Pedro estava lá. Se você ler no capítulo 16, há cerca de 30 nomes listados de saudação de Paulo. Fulano, 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 saúda um monte de gente. Aliás, é o capítulo da Bíblia com maior quantidade de saudações pessoais, Romanos 16. Não existe uma saudação a Pedro. Ora, se Pedro fosse o pastor da igreja, seria uma deselegância de Paulo mandar saudação para todos os membros da igreja quase, e não mencionar o pastor. Ué, mas aí é uma deselegância. Aliás, é até um princípio ético de liderança.
Por que Paulo não fez isso? É porque verdadeiramente Pedro não estava lá. Até porque Gálatas 2:9 diz que o ministério de Pedro era um ministério para os da circuncisão. O que significa isso? Para os judeus e não para os gentios. Pois bem, então você conclui o seguinte, que não foi Pedro, não foi Paulo. Quem então? Que fundou a igreja de Roma? Fica incógnita. Fica uma pergunta sem uma possibilidade de uma resposta categórica. Mas provavelmente, Atos 2, versículo 10, nos informando que no período do Pentecostes havia gente do mundo inteiro em Jerusalém, é provável que pessoas de Roma em Jerusalém, convertidas no Pentecoste, retornaram para Roma e plantaram a igreja. E plantaram a igreja de Roma. Então nós estamos falando de uma igreja de uma grande importância na história, que você não pode afirmar que foi este, aquele ou aquele outro, a pessoa que fundou esta igreja. Vamos pensar um pouquinho sobre Roma. Carta aos Romanos foi mandada para quem mesmo? Para a igreja de Roma. Roma. Roma, na época, meus irmãos, de Paulo, que Paulo manda essa carta, devia ter aproximadamente mais de 1 milhão de habitantes. Alguns, otimistamente, colocam 1,5 milhão de habitantes. Era a maior cidade do mundo da época. Era uma grande metrópole. Grande metrópole. Mas havia em Roma, nessa época, mais de 40 mil judeus. É muito curioso isso, porque você pega cidades chamadas cosmopolitas. O que é uma cidade cosmopolita? Quem pode me ajudar? Você fala uma cidade tal, Nova York é uma cidade cosmopolita, São Paulo é uma cidade cosmopolita, Toronto é uma cidade cosmopolita. O que é isso? Pessoas do mundo inteiro moram aqui naquela cidade. Você tem ali um bairro de chineses, você tem um bairro de japoneses, você tem um bairro de coreanos, você tem um bairro de bolivianos, você tem um bairro de tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então havia uma comunidade em Roma, nessa época, de mais de 40 mil pessoas. E pela carta de Paulo aos Romanos, você conclui que na igreja de Roma tinha judeus e gentios. Ele escreve para ambos os grupos, na carta. Então essa carta, essa igreja, não era uma igreja só de judeus, não era uma igreja só de gentios, era uma igreja de judeus e gentios. Cidade de Roma, mais de 1 milhão de habitantes. Era considerada, já foi fundada, vocês conhecem a história bem, lembram que essa cidade foi fundada por Rômulo e Remo, às margens do rio Tigre, no ano 754 a.C. Essa cidade foi reino, essa cidade foi república, agora essa cidade é o símbolo do império. Era a cidade imperial, a cidade eterna considerada. Tinha poder, tinha riqueza. Ao mesmo tempo, Roma foi chamada pelos ácidos críticos de cloaca do mundo. Era um lixo moral. Um lixo moral. Tanto é fato que os historiadores dizem que de todos os imperadores de Roma, o único que não era homossexual era Cláudio. Mas dizem esses historiadores que a mulher dele era prostituta. Então a situação era caótica. Era um caos. Era um caos. Essa cidade veio a cair na mão dos bárbaros em 476, e os historiadores dizem que Roma caiu porque já estava podre por dentro. Aliás, esse é um aviso solene às nações do mundo. Às nações do mundo. Nenhuma nação ou reino
fica de pé por muito tempo se já está podre por dentro. Pergunta agora mais importante, já entrando um pouquinho melhor. Qual foi o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Romanos? Vamos pensar comigo. Primeiro propósito, não estou falando primeiro em grau de importância, foi pedir oração em favor da igreja. Olha comigo, Romanos 15, versos 30 e 31. Vai para lá comigo, Romanos 15. Vamos ler Romanos 15, 30, 31 e 32. Juntos, vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Então pergunta, o que ele está pedindo aí? Pedindo oração. Ele escreve uma carta para pedir oração. E qual o pedido de oração dele? Qual o pedido de oração dele? Que fosse livre de quem? Dos rebeldes. Quem eram os rebeldes? Eram os judeus radicais, que se opunham ao evangelho que Paulo pregava. E ele, quando embarcou para Jerusalém, logo depois que escreveu essa carta, ele já alertou lá no capítulo 20, versos 21 e 22, que o Espírito Santo assegurava para ele que ele enfrentaria pela frente cadeias e tribulações. Agora ele está admitindo que há o perigo dos rebeldes judeus atentarem contra ele, matá-lo. E ele pede oração por duas razões. Primeiro, para que ele não seja morto nessa viagem. Segundo, para que a oferta que ele está levando possa costurar a unidade espiritual da igreja judaica e gentílica. Estão percebendo as intenções de Paulo? Segundo propósito, ele escreve essa carta para abrir o caminho para ser recebido pela igreja de Roma, para da igreja de Roma ser enviado à Espanha. Então, ele é um missionário estratégico. Estratégia significa bons contatos na hora certa, com o propósito certo. Está abrindo caminhos. Olha, irmãos, eu estou querendo ir visitar vocês. Olha, meu campo aqui já esgotou, eu já fiz o trabalho e eu quero avançar. Tem sonhos, eu já está velho, você pode saber disso, ele já está velho, ele escreve isso, nesse mesmo contexto quase. Mas ele não está pensando em aposentadoria, ele está pensando em avançar, em avançar. Ele está pensando em ir para horizontes ainda não alcançados. Então ele escreve essa carta com esse projeto. Terceiro, ele escreve essa carta para demonstrar o seu desejo de compartilhar bênçãos espirituais com a igreja de Roma. Capítulo 1, versículo 11. Você pode voltar lá e ler comigo? Vamos juntos? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então ele quer ir para ser uma bênção na igreja. Quer para ser uma bênção na igreja. Capítulo 15, 24 e 28, você volta lá para mim, por favor. 15, 24 e 28. Ele vai dizer que ele quer ir para lá, escreve essa carta para dizer isso, com o propósito de ser enviado pela igreja à Espanha. 24. 15 e 24, vamos juntos. Quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, que para lá seja por vós encaminhado,
depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Versículo 28. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. Então, ele escreve essa carta para isso. Para abrir caminhos, para mostrar seus planos, para pedir oração. Mas, sobretudo, ele escreve essa carta para fazer uma exposição coordenada, profunda, diria exaustiva, do Evangelho de Jesus Cristo. É a melhor, mais completa, mais profunda exposição que nós temos do Evangelho nas Escrituras. Esta carta que Paulo escreveu. Quais são as ênfases dessa carta? Primeiro, irmãos, primeira ênfase desta carta é mostrar a unidade da igreja. Eu preciso que você abra sua Bíblia comigo aí, em Romanos 2, versículo 1. Nessa igreja, judeus e gentios, havia um grande risco, irmãos, desses dois grupos estarem em tensões contínuas. Os judeus, muito afeitos à lei, aos rituais, etc. Os gentios mais desapegados, e as tensões eram grandes. E às vezes esses grupos se acusavam mutuamente. Olha o que ele escreve no capítulo 2, versículo 1. Vamos juntos? Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Ele está aqui administrando tensões de dois grupos distintos, e ele está tentando aqui trabalhar, costurar a unidade da igreja. Vai para o capítulo 11, versículo 18. Capítulo 11, versículo 18. Olha o que ele fala para os gentios que estavam desprezando os judeus. Não te glories contra os ramos são os judeus. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, os gentios foram enxertados no ramo. Portanto, os gentios não podem desprezar os judeus, como os judeus não podem julgar os gentios. Ele está trabalhando essa questão da unidade. E aí você conclui lá no capítulo 10, versículo 12, olha aí comigo. Pode ler o 10, 12? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, preste atenção, a igreja de Deus não é lugar de disputas, de raças, de opiniões, é lugar onde todos os povos pertencem a uma só família, um só rebanho, a um só povo. Segundo propósito de Paulo escrever essa carta, foi evidenciar a universalidade do pecado. Essa é uma exposição magnífica que Paulo começa lá no capítulo 1, versículo 18. Onde ele diz: a ira de Deus se manifesta do céu sobre toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí ele começa fazendo um mapeamento da pecaminosidade desse mundo gentílico. Talvez, como ele escreveu, de onde mesmo a carta? Muito provavelmente da Grécia. Grécia e Acaia, a mesma coisa, né? Então, é provável até que Paulo tenha escrito essa carta de Corinto, que era a capital da Acaia. Eu imagino Paulo abrindo a janela assim, olhando para a corrompida cidade de Corinto, projetando seus olhos para a cidade de Roma, olhando o capítulo, escrevendo o capítulo 1 a partir do versículo 18. E ele começa a descrever, irmãos, uma degradação tal da sociedade, que quando você lê, você pensa que está lendo a Veja, Isto É, ou Folha de São Paulo. Não faz diferença. Faz diferença. E se você notar aí no capítulo 1, versículo 18, ele diz que a ira de Deus se revela de onde?
do céu. Contra quê? Contra alguma impiedade? Contra toda impiedade e perversão dos homens. Por que Paulo colocou nessa ordem? Impiedade e perversão. O que é impiedade e o que é perversão? Impiedade é pecado contra Deus, perversão é pecado contra o próximo. Primeiro o homem se corrompe na sua relação com Deus, depois o homem se corrompe na sua relação com o próximo. Não é possível você estar bem com Deus e mal com o próximo. Não é possível você estar mal com o próximo e bem com Deus. Quando a relação vertical adoece, a relação horizontal entra em colapso. O caos da sociedade, queridos irmãos, é porque a sociedade ou o homem abandonou Deus. E notem vocês aí a fala dele, que ele diz o seguinte: os homens, a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter na língua grega traz a ideia de matar por afogamento. Você já assistiu o filme que mata uma pessoa por afogamento? Você pega a cabeça da pessoa, enfia num tanque d'água e fica até o cara morrer. Não é que os homens não conhecem a verdade tantas vezes. Por causa da sua impiedade, da sua perversão, os homens não querem a verdade. E pegam a verdade, sufocam a verdade, sufocam a verdade, sufocam a verdade. Porque elas não querem ser incomodadas dos seus pecados. Sabe o que acontece com os homens? Eles mudam a verdade. Faz uma releitura da Bíblia. Aí tem Bíblia que apoia isso, Bíblia que apoia aquilo, Bíblia que apoia aquilo outro. As pessoas querem torcer a verdade, porque a verdade denuncia, a verdade desmascara, a verdade revela, diagnostica a nossa alma. Aí o homem não quer isso. Então Paulo está descrevendo essa questão do pecado. Mas se você perceber, no capítulo 2, ele vai mostrar a pecaminosidade dos críticos, sejam eles judeus ou gentios. Portanto, és indesculpável homem quando julgas. Não importa se você é judeu e julga o gentio, não importa se você é gentio e julga o judeu. Se você julga, você é indesculpável. Sabe por que você é indesculpável? Porque, via de regra, você comete o pecado que você denuncia no outro. E eu pergunto de nós, quem de nós é um juiz suficientemente puro, santo, incontaminado, incorruptível, que tem competência de se assentar no topo do julgamento e dizer: eu te condeno? Quem de nós nunca cometeu um pecado que nós denunciamos nos outros? Aí você diz: bom, mas eu nunca fui para a cama do adultério. Mas às vezes você tem um prostíbulo na sua cabeça. Ah, mas eu nunca fui para a cama com a mulher do próximo. Mas às vezes você deseja no seu coração a mulher do próximo. Você está desqualificado para julgar. Paulo está aqui denunciando a universalidade do pecado. Mas agora, quando chega no capítulo 2, versículo de número 17, ele vai se dirigir aos judeus: se porém tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, te glorias em Deus, que conhece a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorância, mestre de crianças, dando na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas. Diz que não se deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Aí Paulo está fazendo o quê? Desmascarando os judeus moralistas. Notem que a descrição de Paulo é cirúrgica. E agora ele conclui tudo isso, chegando ao capítulo 3, versículo 23, quando ele amarra o assunto, quando ele bota todo mundo no mesmo balaio,
E diz o seguinte: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da escapatória. Não tem ninguém que possa se levantar, bater no peito, a mão e dizer: olha, eu graças te dou porque não sou como os demais homens. Nem como esse infeliz aqui. Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a primeira tese de Paulo, é levantar a questão da universalidade do pecado. Mas se vocês perceberem, agora o apóstolo Paulo vai tratar, depois de mencionar a questão da universalidade do pecado, ele vai entrar, irmãos, com um dos textos mais profundos da Bíblia. Os exegetas costumam dizer que cada palavra do capítulo 3, versos 21 a 31, tem o peso de uma tonelada. Peso de uma tonelada. Porque, e não obstante ele afirmar que todos pecaram e carecem da glória de Deus no 3:23, do verso 24 e 25, até o 26, ele diz algo espantoso para nós. Espantoso. Espantoso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, em quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, isso aqui dá pano para manga, e não é nosso propósito expor esse texto. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: todos pecaram, é verdade, mas Deus livremente, gratuitamente justificou você, pelo sangue de Jesus. Lembra lá dos cordeiros mortos, dos touros mortos, dos bodes mortos, do sangue derramado no altar? Pois é, aquilo lá não espiava pecado. Deus passou por cima, Deus passou por cima, Deus passou por cima, Deus passou por cima, para olhar lá para frente para a cruz, e lá ele satisfez a sua justiça, lá ele cumpriu a lei, lá ele cancelou a sua dívida, e agora ele pode ser justo e o justificador do que crê. Porque uma pergunta é feita: é justo o justo justificar o injusto? O que é que vocês acham? Você acha justo o justo justificar o injusto? Não é justo o justo justificar o injusto. Mas como Deus, sendo justo, justificou o injusto, sem deixar de ser justo? Essa é a tese de Paulo. Ele é justo e justificador. Mas a quem que ele justifica? O justo ou o injusto? Eu não justifico o justo, eu justifico o injusto. Mas como assim, se ele é justo e justifica o injusto? Porque ele imputou no injusto a justiça do justo. E Jesus Cristo é justo. E ele morreu pelo injusto. E ele pagou a nossa dívida. E nos deu a justiça de Jesus Cristo. Essa é a grande tese agora de Paulo, é trabalhar a questão da justificação pela fé. Quando chega no capítulo 4, ele vai exemplificar a justificação pela fé, trazendo para nós a história de Abraão, o pai da fé. Abraão não foi justificado pelas obras, Abraão foi justificado pela fé. Quando chega no capítulo 5, ele vai mostrar os frutos dessa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. E ele fala de 3 frutos da justificação aí. Com respeito ao passado, você tem paz com Deus. Com respeito ao presente, você tem livre acesso à graça. Com respeito ao futuro, você tem esperança da glória. Paz, graça e glória. Paz no passado, graça no presente, glória no futuro. E aí Paulo vai mencionar no capítulo 5, a partir do verso 3 até o versículo 5, que esta justificação não é apenas algo que resolve o seu problema diante do tribunal de Deus, mas é uma verdade que fortalece você
na urdidura da luta, das grandes tensões da vida. E não apenas isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, quando você é justificado, você é capacitado por Deus a enfrentar os desafios e dramas da vida vitoriosamente. Quando chega no capítulo 5, a partir do verso 12, ele vai tratar aí de como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e como a morte passou por todos os homens, por quê? Porque todos pecaram. Então Paulo não concorda com essa ideia de que Gênesis capítulo 1, 2 e 3 é uma fábula, é um mito. Paulo não defendia essa teologia chamada de evolucionismo teísta. Paulo entendia que Deus criou o homem, e esse primeiro homem chamava-se Adão, e por meio desse homem chamado Adão, o pecado entrou no mundo. E porque esse Adão era o cabeça federal da raça, em Adão todos nós caímos. Quando chega ao capítulo 6, irmãos, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós a nova vida que nós temos agora em Cristo. Você não foi justificado no pecado, você não foi salvo no pecado, você é salvo do pecado. Não no pecado, mas do pecado. Logo, quem é salvo precisa demonstrar uma nova vida. Nova vida. E aí Paulo vai usar uma linguagem assim muito interessante. Ele vai dizer que você deve se considerar morto. Em outras palavras, você deve andar com a certidão de óbito no bolso. Morto peca? Morto tem desejo de pecar? Aí diz o seguinte: quando o pecado bater a sua porta, mostra a certidão de óbito. É claro que você não está morto por pecado, não. Você ainda, e eu também, estamos neste corpo perecível, sujeito ao pecado, e é por isso que tentação para nós é um perigo, porque tentação encontra eco dentro de nós. Mas você deve enfrentar a tentação, considerando-se morto para o pecado e vivo para Deus. Quando chega no capítulo 7, irmãos, há um dilema, grande dilema. E eu queria que você lesse comigo, capítulo 7, versos de 1 a 3, por favor. Vamos juntos? Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E você pergunta, será que Paulo está ensinando sobre casamento aqui? É claro que o que está falando aqui é sobre casamento. Mas o propósito dele aqui não é falar de casamento, não. Ele está ilustrando uma verdade que ele quer apresentar, usando o casamento. O que ele quer apresentar para nós? Falando de novidade de vida, ele está ainda nessa questão de novidade de vida. Aí ele faz uma comparação com o casamento. Aqui no caso da ilustração dele, o marido, quem é o marido aí? A lei. Quem é a mulher aí? Nós. Como é que é esse marido, chamado lei? Perfeccionista. Reto. Santo. Justo. Não erra nem para lá nem para cá. Como é que é essa mulher? Atabalhoada. Complicada.
conflituosa, cheia de problemas. Como é que é esse casamento? Turbulento. Já pensou um homem perfeccionista casar com uma mulher bagunçada, toda bagunçada? A casa está revirada. Para ele, tudo tem que ficar no seu lugarzinho certinho. Só conflito. Só que esse marido é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que ele não morre. O abençoado não morre. E ela não pode se relacionar com outro, senão comete adultério. Olha a complicação. Enquanto o marido viver, ela tem que estar ligada a ele. Como é que sai de um negócio desse? A mulher é complicado, o marido é perfeccionista. Aí Paulo entra com a ilustração dele. Como é que uma mulher fica livre para casar de novo? Se o marido morrer. Se o marido não morrer, ela está encrencada, ela não pode. Se fizer de relação com, está em adultério. Aí Paulo diz o seguinte: sabe quem morre? Não é o marido, é a mulher. E a mulher, ao morrer, está desobrigada do casamento. Casamento é só para quem está vivo. Morreu, não tem mais casamento. O vínculo acabou. Quando essa mulher morre, agora ela ressuscita para casar com outro marido. Quem é esse marido? Jesus Cristo. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele, nós entramos numa nova relação. Quando chega no capítulo 8, ele vai falar da nova vida que nós temos em Cristo. Se alguém está em Cristo, nenhuma condenação há. Bendito seja Deus. Porque agora eu que era a mulher atabalhoada, que nunca conseguia agradar o marido, que era perfeccionista, agora recebo o Espírito Santo, que me capacita a viver e obedecer à lei. Porque agora o poder que está em mim para obedecer à lei não é mais a velha aliança, onde eu procuro fazer o melhor para Deus, mas é a nova aliança. Toda a suficiência vem de Deus. É o Espírito Santo que te capacita. Aí você é feito filho de Deus. E aí Paulo vai dizer que esse Espírito também intercede por você com gemidos inexprimíveis. E aí ele vai dizer para você que Deus tem um plano perfeito na sua vida, e que Deus já até mesmo predestinou você, para você ser parecido com Jesus. E o papel dessa mulher é resplandecer a beleza do seu marido. E aí Paulo começa a mostrar para nós que o plano de Deus na nossa vida não foi um plano B, porque o plano A fracassou. Mas Deus nos predestinou desde a eternidade para sermos parecidos com o marido, Jesus Cristo. E ele diz: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou, aos que Deus chamou, esses Deus também justificou, e aos que Deus justificou, esse Deus também glorificou. E agora, a partir do capítulo 8, verso 31 a 39, ele vai começar a fazer perguntas retóricas para mostrar quão seguro nós estamos nas mãos desse Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, o antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Angústia? Perigo, nudez, fome, espada? Por bem, todas essas coisas são mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo trabalha essa questão. Nós estávamos rendidos ao pecado, mas Deus nos justificou. A justificação é pela fé.
Essa justificação produz frutos benditos, paz, graça e glória. Essa justificação capacita você a viver vitoriosamente no meio das lutas. Você recebe uma novidade de vida, uma nova vida. E você recebe essa nova vida porque você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele para um novo relacionamento. E agora você tem o Espírito Santo que capacita você a viver de acordo com a vontade de Deus. E neste Deus você tem eterna segurança. Quando chega os capítulos 9, 10 e 11, Paulo vai tratar da soberania de Deus na salvação. O capítulo 9 olha para o passado, o capítulo 10 olha para o presente, o capítulo 11 olha para o futuro. E Paulo vai mostrar aqui, amados irmãos, que a salvação não é uma questão da escolha humana, mas da eleição divina. Eu não fui salvo porque um dia eu escolhi Deus. Eu fui salvo porque um dia Deus me escolheu. E me chamou. E me justificou. E me selou. Na verdade, eu não sou um boneco. Eu não sou um robô. Eu respondi ao chamado de Deus. E quando respondi ao chamado de Deus, estava na posse de todas as minhas faculdades. Eu não fui forçado, uma espada na barriga. Eu não fui constrangido a fazer o que eu não queria. Não foi numa camisa de força, obrigado. Não. Porque este mesmo Deus operou em mim tanto querer quanto realizar. Foi Ele quem entrou dentro de mim e mudou as disposições da minha alma, mudou o meu coração, me deu uma nova mente. Foi Ele que entrou dentro de mim e plantou ali a divina semente, e dessa divina semente nasceu uma nova vida, e eu nasci de novo, uma nova criatura. De tal forma que tudo provém de Deus. A salvação é plano de Deus, a salvação é realizada por Deus, a salvação é consumada por Deus. De A a Z, a salvação é obra de Deus, para que a glória seja toda dele e nenhuma glória do homem. Quando chega o capítulo 12, irmãos, até o capítulo 16, o apóstolo Paulo vai tratar de relacionamentos. Se vocês perceberem, do capítulo 1 ao 11, Paulo trata da questão doutrinária, teológica. A partir do capítulo 12 ao 16, ele trata da questão da ética. Sabem por quê? Da nova vida. Porque a teologia é mãe da ética. A ética é filha da teologia. Você pergunta, por que a igreja evangélica brasileira está tão confusa, está tão perdida, está tão miscuída, com tantas coisas erradas? Sabem por quê, irmãos? É porque a teologia é ruim. E onde a teologia é ruim, a ética é torta. Primeiro o homem crê, depois o homem vive. É impossível ter uma teologia ruim e ter uma ética saudável, é impossível. É por isso que nós precisamos pregar a sã doutrina, pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar a mensagem de Deus, porque é a mensagem de Deus que transforma o caráter. O caráter é consequência da teologia. Assim como o homem crê, assim ele é. E aí Paulo vai, no capítulo 12, tratar dos nossos diversos relacionamentos, relacionamento com Deus, relacionamento com nós mesmos, relacionamento com o próximo e relacionamento com os inimigos. Até com os inimigos. E esse capítulo 12 é algo simplesmente fenomenal. Eu tenho mais... Quantos minutos, Arivaldo? 10? 5? Até 10h40, né? Mais 5 minutos, então vamos lá. Notem vocês, no capítulo 12, você tem relacionamento com Deus, verso 1 e 2. Você se relaciona com você mesmo, versos 3 a 8, os dons. Você se relaciona com o próximo, versos 9 até o verso 16. E relaciona com o inimigo, versos 17 ao verso 21. Então,
Se você é crente, seu relacionamento tem que estar certo. Com Deus, com você, com seu próximo, com seus inimigos. Chega o capítulo 13, ele mostra que você deve ter um relacionamento correto com as autoridades constituídas. Crente não é um baderneiro. Ele não é contra o governo por ser contra. Seu papel é respeitar as autoridades, orar pelas autoridades, pagar tributos às autoridades e, se a autoridade fugiu da sua missão, ser diácono de Deus para o bem, promover o bem e coibir o mal, cabe a ele exortar a autoridade. Capítulo 14, ele trata dessa questão da tolerância. Se você é um crente maduro, você tem que suportar o irmão fraco e cuidar dele e ajudá-lo. E quando chega o 15, ele vai mostrar essa necessidade de nós imitarmos a Cristo, e aí ele expõe os seus planos de viagem. Ao 16, é a mais longa lista de saudações. Significa o seguinte: crente precisa ter gratidão, um arquivo de gratidão, e expressar isso com amor. Eu acho bonita essa lista de Paulo, 16. Leia depois. Tem alguns nomes aí muito difíceis de entender. Eu acho que você não daria um nome ao seu filho, alguns nomes aí. Mas para cada pessoa, praticamente, Paulo tem um detalhezinho para destacar. Gratidão, reconhecimento. Chama a pessoa pelo nome. E desta maneira, irmãos, ele conclui com a doxologia, e eu queria que nós lêssemos a doxologia para encerrar. 16, 25 a 27. Vamos juntos? Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dado a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Dá para falar um amém assim encorpado agora, vai? Amém. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos considerando aquilo que é chamado o mais importante livro da história da igreja. Amém. Louvado seja Deus. Deus os abençoe.